Ei pessoal, tudo bom? Mais uma vez, um super projeto desenvolvido pelas massas Fox da empresa Artlex do Brasil. Dessa vez em homenagem ao Dia dos Namorados. A minha peça vai ser a Ariel e o Eric. Espero que vocês gostem. Primeiramente nós vamos precisar do papel alumínio para fazer o tronco dele. Então é muito simples, é só amassar até dar o formato desejado. E depois nós vamos cobrir com a massa branca ou com a massa incolor. Eu deixei secar por alguns minutos para receber a massa no tom pele, para a gente fazer a parte do peito dele e o pescoço. Aí é muito simples, é só alisar bastante a parte onde que nós retiramos o tom de pele, para não marcar a camisa dele quando a gente for fazer. Meio grama nós vamos precisar para fazer o pescoço dele. Com o pincel modelador, nós vamos tirando essas marcações que tem da emenda. Quando eu estou fazendo o pescoço, eu gosto de fazer alguns detalhes. Então fica a critério de cada artesão, de cada um, da forma como desejar. Tá? Não é necessário fazer, mas eu gosto de fazer nas minhas peças. Aí nós só colocar um palito e deixar secar. Com 14 gramas e 25 no tom azul, nós vamos fazer a coxa dele até a altura do início da bota. No modelador, nós fazemos a marcação do joelho e com o dedão a gente faz a parte da entrada da panturrilha dele. É muito simples, é só seguir passo a passo da forma como eu estou fazendo e cada um consegue fazer o seu. Não tem erro. Utilizando a palma da sua mão, você consegue fazer a modelagem do início da coxa dele. E sempre colocando em cima da sua referência para você ver o tamanho certinho. Com o cabo do modelador mesmo, você pode fazer a panturrilha dele para facilitar e dar um aspecto mais real à peça. Agora é só deixar secar por um período e depois nós vamos já colocar no corpo dele. Bom, agora a gente faz novamente a medição para saber qual a altura que vai ficar da base do corpo até o início da coxa. Então, nós vamos acrescentar 4,40 de massa azul para a gente fazer a junção das pernas. Novamente a gente mede para saber se está tudo certo, né, para ficar proporcional. É muito importante essa parte, para não ficar aquela peça estranha, com a perna muito alongada ou o corpo muito pequeno. Agora nós vamos fazer um corte diagonal, tanto da parte esquerda quanto da direita dele, para fazer o encaixe certinho na coxa. Agora começa a entrar os enxertos, que é onde a gente vai fazer a junção, que vai dar o bumbum dele e a parte de cima da coxa.
Nós temos que tomar muita cautela com relação aos enxertos para não ficar desproporcional, tá? Então nós vamos colocando aos poucos até preencher a parte toda que a gente está querendo. Nós vamos fazer a junção do tronco com a coxa dele. Então vai sumir essas emendas que a gente já fez. Você sempre pode usar água ou poliflor para ajudar a fazer essas emendas. Pronto, como vocês podem ver, as emendas sumiram e a parte das coxas já está feita. Para a bota nós vamos precisar de 7 gramas. Com o mindinho você vai fazer a marcação de onde nós vamos começar o pé. Aí então é só você ir alisando, né, com o dedão e com o auxílio do pincel modelador para dar o formato da bota. Com a ajuda da faquinha você vai fazer o salto da bota. É muito simples, é só seguir da forma como eu estou fazendo. Agora você faz uma marcação na bota para dar um aspecto mais realístico nela. Se precisar, você pode cortar um pouco da massa para fazer o encaixe mais correto e perfeito na perna. Eu percebi que ele tem um ombro mais saliente, né? Então, com um pouquinho de massa mesmo, a gente consegue fazer esse ombro. Caso você não tenha feito na primeira modelagem, quando você está fazendo o formato do corpinho dele, esse é um outro recurso que você pode usar. Pronto, ficou bem melhor. Agora vamos fazer a camisa dele. Com a massa branca, você pode fazer uma medição antes, né? Pegar a peça mesmo, fazer o molde e por cima da massa para verificar o tamanho exato que você vai precisar. É só ir modelando com calma, retirar o excesso de massa que tiver, usar a água sempre para fazer a parte das emendas, tá? E sempre observar o modelo. Com estilete você vai cortar um pouco da massa branca no sentido em V,
para dar o formato da camisa aberta dele. Aí você pode fazer algumas marcações na camisa também, né, para dar uma questão de volume. Nós vamos fazer a gola dele. Essa aula vocês podem fazer pausadamente, não precisa ter pressa, tá? Porque tem que respeitar cada parte do biscuit em questões de secagem, porque senão a peça vai entortar, né? Você vai amassar quando você for fazer a modelagem, então tem que tomar muito cuidado, tá bom? Minhas peças, eu uso sempre um arame para dar sustentação ao braço deles, principalmente no caso do Eric, né, nessa peça que a gente está fazendo. Ele vai segurar a Ariel, então é bom ter, tá? Então eu vou colocar 2 arames, um de cada lado, e depois vocês vão ver que eu vou colocar também no antebraço dele. Nós vamos fazer a manga da camisa dele, tá? Então o que eu vou fazer de um lado, você vai repetir do outro, tá bom? Com o boleador, você vai fazer a parte de dentro da camisa dele, onde a gente vai encaixar o braço. Agora, com um pedacinho de vermelho, nós vamos fazer o cinto dele. Para fazer o antebraço dele, nós vamos precisar de 5 gramas e 20. Então eu faço uma pequena marcação para eu saber onde vai iniciar os dedos. Com a tesoura, eu corto um pouquinho dos dedos na metade e entre eles eu faço mais 2 cortes para dar separação dos dedos. Aí é só ir modelando os dedinhos para ganhar o formato. Observe sempre no modelo que você está fazendo. Da mesma forma, eu vou fazer um braço só e vocês fazem o outro, tá bom? E se houver necessidade, você pode cortar o excesso. Observe que eu vou usar novamente o arame para dar mais resistência
Aí ele, quando ele for segurar a Ariel. Passei um pouco de cola, a peça já está semi-seca, tá? Nessa parte aí é importante que os braços estejam mais secos, porque senão vai dar errado, tá? Passei cola e já estou colocando na posição correta. Agora nós vamos fazer a manga que está dobrada do braço dele. Aí nesse caso já vai encobrir essa parte onde nós fizemos a colagem, né, do braço com a camisa. Pronto, depois de feito essa manga, você vai e faz do outro lado da mesma forma. Nós deixamos secar um pouco a peça, agora é hora da gente colocar o arame que vai sustentar a nossa peça na base. Agora com a massa azul, nós vamos fazer a barra da calça dele dobrada em cima da bota. Quando não é presencial, fica um pouco difícil de passar para vocês como tem que ser feito cada movimento, né, dos dedos. Então é uma questão mesmo de observação. Vamos fazer então a modelagem do rosto do Eric e da Ariel. Eu utilizei um acetato para tirar o molde do olho. Então, tanto o olho de um quanto do outro vai ser esse mesmo molde. Na cabeça do Eric, eu usei 5 gramas e 30 numa bola de 20. Para cobrir essa bolinha tem que observar bastante para não dar a entrada de ar. A reta é de com a palma da mão e esticando a massa e fechando com os dedos para evitar essa entrada de ar, né? E com as duas mãos você modela em formato de uma coxinha para finalizar a cobertura da bolinha. O movimento que for feito na cabeça do Eric é o mesmo da Ariel, tá? Então, quando eu for fazer da Ariel, vai ser um pouco mais rápido. Você vai fazer a marcação na altura dos olhos. Pode passar o dedo para tirar essas marcações, né, para não ficar muito alto.
E com a esteca de agulha, você vai fazer duas marcações na forma de um mar, para você demarcar a altura do nariz e a limitação da boca. Alisando sempre para tirar essas marcações, não ficar forte, né? E com a ponta do pincel modelador, você começa a fazer o formato do nariz. Nesse ponto aqui é mais observação, ok? Tá a área da boca com a esteca de faquinha, com um estilete mesmo. Você vai fazer a abertura dos lábios. O modelador, você vai fazer o contorno dos lábios. Observe atentamente as ferramentas que eu estou utilizando. Você vai fazer os furinhos do nariz e com o pincel modelador o contorno do nariz. Calma e atenção, você vai posicionar o acetato para fazer a marcação dos olhos. Agora uma pequena bolinha, 0,20 gramas, você vai fazer uma pequena coxinha para posicionar na área da bochecha dele. Só observar como eu estou fazendo. Lembrando sempre de tirar muito bem para umedecer, para não ficar a marcação das emendas. É a mesma coisa que nós vamos fazer, nós vamos usar os mesmos 0,20 gramas para finalizar o outro lado da bochecha. Para fazer o queixo, nós usamos 0,15 gramas e é muito simples, é só fazer um pequeno pastelzinho, dar uma leve achatada, umedecer sempre a peça, tá? Posicionar e retirar as marcações. Lembrando sempre de alisar para não ficar marcas.
Para fazer a testa, eu usei 0,40 gramas. Dou uma leve pressionada, faço a marcação no centro da peça, que é onde vai ficar a área central do nariz, e posiciono, e da mesma forma utilizo o pincel modelador para retirar essas marcações. Essa parte aí requer um pouco mais de atenção, porque a testa ela fica um pouco mais saliente, né? Então tem que ser muito bem trabalhado. Lembrando que na cabeça da Ariel eu não vou fazer tão detalhado, tá bom? Segue os mesmos passos do Eric. Para a cauda da Ariel, eu utilizei 20 gramas e 70. Eu faço uma coxinha alongada, dou uma leve pressionada na parte mais grossa, né, dessa coxinha, e faço os movimentos com o dedo para dar movimento à cauda. Com o pincel modelador eu pressiono pouco na cauda da Ariel para dar algumas marcações de escamas. Eu não preencho ela toda. Agora, para fazer a barbatana dela, eu utilizei um molde de papel. Simplesmente eu desenhei em cima, recortei e fiz o molde. Fiz leves riscos de ponta a ponta para dar o sentido da cauda. Em seguida, eu usei o pó perolado da Saramanil para dar um brilho na barbatana dela. Faço os movimentos, né, que eu quero, desejado, para deixar secar. Para o corpo, eu utilizei 18 gramas. Lembre-se de passar bastante o dedo para tirar todas as marcações que ficam enquanto a massa está mole. Na
área dos seios, tome bastante atenção para não ficar um maior do que o outro, nenhum mais baixo. Então, para ficar bem harmônico e bonita a peça. Se precisar, você pode posicionar o tronco junto à cauda para você ver o tamanho certinho, para não ficar sobrando e nem faltando. No caso da Ariel, eu utilizei 3 gramas. Observe sempre a sua referência para você fazer a modelagem corretamente. No cotovelo, eu pressiono levemente os 2 dedos para formar uma pontinha e dar movimento ao braço. Agora eu vou dar início à cabeça da Ariel. Então, a partir de agora, eu só vou passar as medidas, tá? Que a movimentação e a forma de se fazer foi a mesma do Eric. A bola foi de 20 e 4 gramas e 80 para fazer a cobertura da bolinha. Num rosto de princesa, eu faço o queixo um pouquinho mais pontudo. Da mesma forma, eu usei o acetato para fazer a marcação dos olhos.
Para as bochechas foi utilizado 0,20 gramas. Logo em seguida, eu já coloco a massa branca no olho para fazer o enxerto, para eu já iniciar o procedimento da testa. Para a testa foi utilizado 0,40 gramas. Agora eu faço um pequeno detalhe no olho para eu colocar depois os cílios dela. Esse procedimento eu fiz também no olho do Eric. Para fazer esse procedimento de colocar os dentes, a peça precisa estar um pouco mais seca. A barbatana já seca, é só colar. A parte de cima do biquíni da Ariel, eu faço apenas uma pequena coxinha, faço as marcações e já colo na peça, não há mistério. Entre o corpo e a cauda da Ariel eu utilizei 1 grama da mesma massa da barbatana.
Para pintar os olhos, eu utilizei o azul claro. Então eu passo primeiro o azul claro, logo em seguida eu coloco o preto para delinear mais e faço um sombreamento com o azul mais escuro para dar um tom maior e sombra nos olhos. Agora eu faço pequenos detalhes para os cílios dela com a massa preta. É importante que seja bem fino para não ficar um trabalho grosseiro. Para os cílios, eu utilizo somente a pontinha, como vocês estão vendo. Para fazer esse procedimento, você tem que ter muita calma. Logo em seguida eu pinto os lábios, depois eu passo uma leve maquiagem nela e finalizo com a sobrancelha. A pintura do rosto do Eric é da mesma forma, os olhos são azuis. Eu faço um pequeno filete também de massa preta para fazer os cílios dele. E a sobrancelha também eu coloco massa preta. Agora eu já posiciono a peça, os dois juntos, para eu já colar o braço e fazer o enxerto nos ombros. Da mesma forma, assim que eu coloco a cabeça no pescoço, eu já gosto de colocar o enxerto para tampar essa emenda da cabeça. Agora que a peça está quase finalizada, eu já colei os braços
Fiz as emendas que foi necessário. Vou preparar agora para a gente colocar o cabelo. Para o cabelo da Ariel, eu gastei aproximadamente umas 50 gramas para fazer todas as mechas dela. Cada um pode fazer de uma forma diferente. Como o cabelo dela é grande, eu já vi em alguns modelos um cabelo mais curto, outros maiores do que o que eu fiz, e então vai a critério de cada artesão. Todas as mechas eu fiz primeiro uma coxinha com a ponta bem fina, depois eu amassei uma leve achatada nela, né? E fiz as marcações. A partir daí eu só fiz colar as mechas uma após outra. É muito importante vocês observarem o movimento que o cabelo tem, para que não fique uma ponta para cada lado, né? Então temos que ter o sentido.
comecei também da mesma forma que o da Ariel. Massa preta, devagar, respeitando o movimento e a direção do cabelo, baseando pela direção do cabelo da Ariel. Só você seguir pausadamente, com calma, alisando bem para não ficar demarcado, que vai dar tudo certo. Finalizado a franja do Eric, a peça já está completa. Agora é só colocar no topo e está finalizado mais um projeto. Espero que vocês tenham gostado, em parceria aí com a Ashlex do Brasil, Massas Fox.